Agora, mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta para te fazer. Você tem dormido bem? A qualidade do sono influencia diretamente na nossa disposição para encarar a rotina, né? E mudar alguns pequenos hábitos pode gerar grandes melhorias na nossa saúde. E o Paulo Miller está acompanhado de um médico e vai nos ajudar a descobrir como dormir melhor. E aí, Paulo? Ô Lucas, a gente acha que poucas pessoas têm problemas com sono, né? Isso não é verdade não, viu? Até porque tem uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que indica que pelo menos 72% dos brasileiros têm algum tipo de problema aí na hora de dormir. Entre esses problemas, né, tá também a famosa insônia, né, que é aí a vilã de muita gente. Está aqui comigo o doutor Guilherme Webster, que é otorrinolaringologista, a palavrinha difícil para a gente falar nessa manhã. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho, primeiro, o que prejudica o nosso sono, né? O que a gente não deve fazer para poder dormir bem. Bom dia. Bom dia. Então, o sono, você deve cuidar muito bem dele para que teu dia seja algo sustentável, né? E com isso você tem várias medidas que você deve cuidar e fazer para justamente termos um bom sono. Entre elas, evitar muito o uso de tela durante a noite. O quarto ele foi feito para dormir. O quarto não foi feito para nada, outras coisinhas a mais, mas basicamente para dormir. Então, você levar para o seu quarto o trabalho, você levar para o seu quarto distrações, acabam prejudicando significativamente essa qualidade do teu sono. Desde uma insônia, uma dificuldade para tu adentrar ao sono, ou mesmo até causando com isso problemas na arquitetura, na estruturação do teu sono, né? Então, isso são pontos importantes que a gente tem que ser levado em consideração. Muita gente fala, né? Eu preciso dormir 8 horas, preciso dormir 10 horas. Tem algum tempo necessário para a gente dormir? A gente tem que realmente dormir 8 horas seguidas ou não? Ou varia de pessoa para pessoa? Então, a parte do sono, essa quantidade de sono, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Tem pacientes que são os que a gente chama dormidores curtos, aqueles pacientes que a gente inveja, 5 horinhas de sono estão extremamente bem porque foi o suficiente para o corpo dele. E tem os dormidores longos, que são aqueles pacientes que precisam de 10 até 12 horas de sono. As crianças serem os dormidores longos, elas precisam de mais tempo de sono habitualmente, né? Então, mais de uma forma geral, a gente diz que em torno de 6 a 8 horas é um número bom para a gente poder ter um bom descanso. Só que essas 8 horas contínuas, não fragmentadas, né? Isso que eu ia te perguntar, porque muita gente, né, acaba chegando ao almoço lá, vou dormir lá 1 horinha, 2 horinhas, e aí acaba à noite não conseguindo dormir bem, né? Esse sono fragmentado faz mal? Faz. A gente não recomenda essa fragmentação, tá? Quando a gente começa a parte do sono, a gente diz assim, poxa, eu estou esgotado, estou exaurido, preciso dormir um pouquinho. Esse realmente é um pouquinho, tem que ser uma cesta pequena, de 30 minutinhos, não ultrapassar isso. Quando você acaba ultrapassando isso, você está prejudicando o teu sono lá no meio da noite. Não agora, nesse momento, mas acaba te trazendo mais cansaço com o tempo. Com relação à alimentação, tem que ter algum cuidado também, doutor? Com certeza. A gente deve evitar ao máximo alimentos pesados na janta. Então, jantar às 9 horas da noite para dormir às 10 não vai dar certo. A gente tem que jantar mais cedo e comida mais leve, não abusar como a gente abusa habitualmente na hora do almoço. Um outro ponto, evitar muito os estimulantes. Então, o uso de cafeína, o uso de álcool, tudo isso acaba mudando o teu padrão de sono e te prejudicando. Então, a cafeína, por exemplo, tem estudos que mostram que ela leva até 13 horas para ela sair do teu corpo. Então, se tu tomas elas às 3 da tarde, um cafezinho ou 2 dedinhos, você acaba tendo uma grande dificuldade para dormir em alguns pacientes. Outros não, toleram super bem, mas de uma forma geral a gente deve evitar. Exercício físico, né? Tem muita gente aí, os marombeiros que vão malhar à noite lá, daí não consegue dormir. E aí? Então, bem comum. Quando você começa a fazer atividade física, você libera adrenalina, você libera vários hormônios que você não vai conseguir desligar o teu corpo dizendo na sequência, daqui 1 hora eu vou tomar um banho, vou deitar na cama e vou dizer assim, apaga agora. Você não vai acontecer isso. Até baixar teus níveis hormonais, até isso tudo diminuir, acaba prejudicando significativamente. Então, os exercícios físicos intensos não devem ser recomendados no período da noite. Perfeito, doutor. Obrigado pelas informações. E no mais, gente, até uma boa noite de sono, viu? Evitar, então, café à noite, exercício físico e, olha, dormir bem, né? Porque para acordar bem no outro dia, nós mesmos, né, Lucas, madrugadores aí descendo no ar, tem que dormir super bem, viu? Volto contigo.